A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quinta-feira eu quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo em prol de todas as nossas famílias no Brasil e fora do Brasil. Pedir a Deus o perdão, a misericórdia, o agir, o mover de Deus. Orar todos os dias, orai sem cessar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, a necessidade da oração, do clamor, do pedir a Deus é algo real e verdadeiro. Todos os dias devemos orar, clamar, pedir a Deus perdão, misericórdia pelos nossos pecados, tanto em pensamentos, atos ou palavras. Orar todos os dias, nas horas boas, nas horas más, quando as coisas estão tudo bem e quando também as coisas estão difíceis. Amados, quantas vezes oramos de forma debilitado, aonde vivemos tempos difíceis? Quantas enfermidades, vírus, através das mudanças climáticas, através do tempo, quantas situações adversas nós passamos na nossa vida. Nem sempre estamos 100% ou nunca estamos 100%, porque 100% é só o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Mas muitas vezes, quando as coisas estão um pouco difícil, muitas pessoas já abandonam a oração, ou às vezes quando as coisas estão financeiramente muito bem, muitas pessoas também acabam abandonando a Deus. Por isso que muitas pessoas falam, se tiver demais, poderá abandonar a Deus, tiver de menos. Amados, o que nós precisamos é o suficiente. Alegrai-vos no Senhor. Muitas vezes queremos demais, exigimos demais, porque muitos são ensinados desta forma. Você tem que comer o melhor desta terra, você tem que ser mais que vencedor. Aí quando a pessoa está doente, enferma, ou um problema na família, um problema na saúde, você deve estar em pecado. Você deve estar em falha. Você deve estar escondendo algo para Deus. Por quê, amados? Porque muitos ensinam tanto a teoria da prosperidade, do comer o melhor desta terra, de ser mais que vencedor, que quando a pessoa está em luta e chega para o seu pastor e diz: pastor, estou com problema na saúde, em luta, dificuldade, e sou um dizimista fiel, ofertante, faço parte de todas as campanhas da igreja e estou numa situação difícil. Aí o pastor, para sustentar as suas promessas, ele vai dizer: irmão, irmã, você deve estar em pecado. E a própria igreja, muitas vezes, que é ensinada desta forma, também vai dizer: aquele irmão deve estar em pecado, está doente, como o pastor está doente, enfermo, deve estar em pecado, problema financeiro, deve estar em pecado. Amados, nem toda enfermidade é pecado, é demônio. Muitas são
as delimitações, um corpo debilitado, porque vivemos tempos sob ataques de vários tipos de enfermidades, vírus. Por exemplo, onde eu moro, é um lugar muito úmido. Aqui pode estar num dia quase 40 graus, depois dá uma mudança no tempo, cai para 20, ou às vezes 18, olhem, de 30 para 20, de 40 para 20 graus, umidade, ataca rinite, sinusite, problemas. O corpo leva choques terríveis, bruscos, que muitas vezes não suporta. Problemas de enfermidade. Ou às vezes a pessoa trabalha tanto, aonde muitas pessoas estão trabalhando em 2 turnos, trabalhando às vezes numa firma e fazendo bico para sobreviver, porque vivemos tempos difíceis, aonde o salário mínimo no Brasil não é suficiente para que a pessoa possa viver, mas sim sobreviver. E isto é de anos e anos e anos, décadas e décadas. Nenhum governo resolve o problema do salário mínimo no Brasil, que é uma vergonha, é um dos menores salários mínimos na América do Sul. Amados, nós vemos tantos políticos prometendo tantas coisas, aonde nós vemos no Congresso a tal bancada evangélica. E se nós olharmos os que ele fazem, são pouco, porque deveriam fazer mais que os outros. Deveriam olhar pela igreja e olhar para os pobres, necessitados, carentes. E assim nós vemos, amados irmãos, várias situações difíceis no Brasil, no mundo, aonde nós vemos guerras, rumores de guerras, pestes, epidemias, doenças e mais doenças, o povo perecendo, sofrendo, quantas e quantas enfermidades, pessoas sofrendo por enfermidades, pedindo oração para que Deus venha curar. Se nós olharmos para o panorama geral no mundo, nós vamos ver muitas situações difíceis, adversidades, desafios diários na nossa vida. E muitas vezes, amados irmãos, se nós olharmos várias situações, a pessoa poderá dizer, algumas talvez, que abandonaram a sua fé, que não resistiram os desafios, as lutas, as adversidades, porque foram talvez em um lugar aonde prometeram para elas só vitória, só comer o melhor desta terra, só cantar vitória. São guerras, são lutas, são batalhas. Podemos vencer sim as batalhas, porque somos sim mais que vencedores, mas ficam muitas vezes numa guerra, mesmo você vencendo esta guerra, fica muitas sequelas, traumas. E muitas pessoas não conseguem lidar com isto porque existe feridas que só Deus pode curar, sarar. Existem situações que só Deus pode sarar.
E muitas pessoas, muitas vezes, querem, pelas suas próprias forças, resolver situações que só Deus pode. Fazemos a nossa parte, mas a parte de Deus, só Deus pode fazer. Confiar em Deus. Entregar o caminho a Deus e confiar nele. Muitas pessoas entregam para Deus o seu caminho, mas duvidam. Não entregam com a confiança completa a Deus. Quantas situações difíceis na nossa vida, se nós olharmos para o panorama humano, não poderemos ver, muitas vezes não vemos uma solução. Talvez no casamento, na saúde, nas finanças. Não conseguimos enxergar a luz no final do túnel. Porque precisamos entregar para Deus o nosso caminho e confiar nele, as demais coisas ele fará. Amados, nós temos que entender que neste mundo teremos aflições, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nesse mundo seremos odiados, perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus Cristo e por causa dos seus ensinamentos. Os ensinamentos de Jesus Cristo vão contra os ensinamentos da maioria das religiões, até as próprias evangélicas e cristãs. Muitos dos seus ensinamentos não vêm do Senhor Jesus Cristo. Os ensinamentos manipuladores, gananciosos, não vêm do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vemos cães gulosos manipulando as suas ovelhas. As ovelhas que eram para ser do Senhor Jesus Cristo passam a ser de lobos devoradores. E estes lobos, infelizmente, não conseguem serem pastores. Estes lobos são devoradores. O próprio Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, ele diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E muitas não conseguem mais ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo porque estão cegas, escravizadas por lobos devoradores, através de ensinamentos das trevas, manipuladores, enganadores, aonde a idolatria, aonde a superstição, aonde o ocultismo, o misticismo escravizam vidas. E vidas são escravizadas pela religião, achando que ali está a salvação, a eternidade e a vida eterna. Quantas pessoas defendem a religião, a placa religiosa, mais do que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amados, é o momento de nós termos uma escolha. Escolher a Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, ou escolher a placa, a denominação religiosa. Muitos preferem a religião porque procuram religião de acordo com a sua vontade de viver, o seu modo de viver.
Aí escolhem religiões que são adequadas à sua vida. Não estou falando de costumes, não estou falando da observância de dias, roupas, alimentos. Eu estou falando dos ensinamentos básicos do Senhor Jesus Cristo, como o perdão, a misericórdia, o amar o próximo, amar os vossos inimigos orando por eles, perdoar os vossos inimigos, fazer o bem e não olhar para quem, o obedecer ao Senhor Jesus Cristo e os seus ensinamentos não traz para muitas nações religiosas o financeiro, o alvo financeiro que estas nações religiosas esperam. Muitas nações estão afirmadas, alicerciadas, estruturadas no império financeiro, milionário, bilionário, aonde o alvo é guardar os vossos tesouros na terra. Falam em Deus e falam no Senhor Jesus Cristo como se fosse uma mercadoria. Vendem uma mercadoria. Através do Senhor Jesus Cristo, através do Deus de Israel, conseguem formar impérios, bilionários, enquanto muitos dos seus membros ou adeptos religiosos passam necessidade, privações. Os seus líderes andam com carros importados, iates, jatinhos, apartamentos milionários, mansões, iates, fazendas, enquanto muitos dos seus membros não conseguem às vezes nem pagar a luz e a água ou aluguel. E se for ali falar para o seu pastor, o pastor vai dizer: irmão, você deve estar em pecado, você deve estar em deficiência, defendo. Amados, eu defendo a fé em Cristo e os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Neste mundo tereis aflições, perseguições, dificuldades. Eu defendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que defendem o Evangelho da prosperidade não vão aceitar. Como você vai dizer para uma pessoa que é dizimista, ofertante em todas as campanhas desta nação religiosa, que isto não está dando certo? Amados, a necessidade, glória a Deus, aleluia, de confiar em Cristo, de confiar em Deus. Jesus Cristo, ele diz: creio em Deus, mas creiam também em mim, eu e o Pai somos um só. Muitos estão confiando muito mais na religião, na placa religiosa e no líder religioso do que em Deus, do que no Senhor Jesus Cristo, aonde o líder diz: ó, vamos fazer a campanha do circo da oração, da corrente da oração, da sessão da oração, vamos fazer isso e fazer aquilo, e sacrifício, e envelope, sacrifício, e as pessoas estão ali fiéis,
cegas, crendo naquela visão aonde vai trazer o lucro maior para aquele líder, para aquela religião. Existem denominações religiosas que elas têm uma meta financeira. Se o pastor não atingir aquela meta, troca aquele pastor, vem outro, e vem outro, e outro, e outro, até bancar aquela meta financeira. Amados, o evangelho de fariseus, é isso que nós vemos em muitas denominações religiosas, não em todas. Ainda existe o povo separado de Deus que não se dobrou ao sistema corrupto. Existem muitos na política que se dizem homens e mulheres de Deus, mas estão ali com o coração político por causa do poder, do dinheiro, e olhando muito pouco para os pobres e necessitados. Existe sim aqueles que são fiéis ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que nós não podemos, amados irmãos, é generalizar todos como corruptos. Existe ainda homens e mulheres de Deus. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos. Fiquem todos com a paz do Senhor nesta quinta-feira. Eu peço ao Deus vivo de Israel, Senhor dos exércitos, que Ele venha curar os enfermos, sarar os feridos, abençoar, prosperar, que não venha faltar o pão na nossa mesa, que não venha faltar condições de nós cumprirmos os nossos compromissos, pagar a luz, pagar a água, pagar o aluguel daqueles que pagam o aluguel, pagar a prestação do carro ou da casa. Que Deus venha suprir as nossas necessidades, que Deus venha derramar as suas bênçãos conforme a vontade dEle na nossa fé. A fé em Deus, a fé em Cristo, a fé no Pai, no Filho, no Espírito Santo de Deus. Nós cremos em Deus. Cremos que o nosso Deus é um Deus Pai todo-poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendemos toda enfermidade. Enfermidade, sai agora das vidas. Eu repreendo o câncer, a AIDS, o Alzheimer, o Parkinson, toda infecção no sangue, nos ossos, nos nervos, toda alergia no corpo, toda enfermidade nos ossos, sai agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo toda contrariedade, toda opressão, todas as obras do diabo que venham ser quebradas, destruídas em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a opressão satânica, toda a contrariedade do diabo, toda a amarra de Satanás, todo espírito de briga, de contenda, de rebeldia, de loucura. Sai das famílias, sai miséria, sai tranqueira, sai doença, sai enfermidade, sai dor, sai sofrimento. Que todo mal venha a ser repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos que estão orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor e continuamos orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha e compartilhando as pregações e orações com amigos, familiares, grupos. Que Deus abençoe a todos.
Que Deus venha atender todos os pedidos de oração. Eu oro por todos os pedidos de oração, tanto no Brasil como fora do Brasil. Que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Que Deus venha quebrar e destruir todas as correntes do inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor e não se esqueçam, amados, de continuarem orando uns pelos outros em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Que Deus venha derramar as suas bênçãos, os seus milagres, a sua misericórdia. Pai, perdoa-nos, Pai. Somos pecadores, somos falhos, errantes, e precisamos de Ti, Senhor, todos os dias da nossa vida, tanto no ir como no vir, no dormir como no acordar. Precisamos de Ti, Senhor Deus, dos Teus milagres. Precisamos do Teu perdão, da Tua misericórdia, todos os dias, em nome de Jesus. Amém, 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 amados de Deus.